Você já percebeu como é fácil se sentir seguro espiritualmente, mesmo quando algo está errado? Milhões de cristãos vivem com a consciência tranquila, participam dos cultos, seguem tradições, mas nunca pararam para perguntar se isso realmente os aproxima de Deus. O problema não é falta de fé, é uma ilusão silenciosa, confortável e extremamente perigosa. Hoje eu quero te mostrar algo que quase ninguém alerta, não para atacar a igreja, mas para revelar uma verdade que pode mudar a forma como você vive a sua fé a partir de agora. Fica comigo por alguns instantes. A ilusão de que estou falando não é nova. Ela existe há séculos. E o mais assustador é que ela se esconde justamente onde menos esperamos, dentro das práticas que consideramos mais sagradas. Muitos de nós fomos ensinados desde crianças a seguir rituais, repetir orações decoradas, comparecer fielmente aos cultos. E tudo isso parece tão certo, tão necessário, que jamais questionamos. Mas aqui está a pergunta que precisa ser feita. Será que Deus se importa mais com a nossa presença nos bancos da igreja ou com a transformação real do nosso coração? Será que Ele valoriza mais as palavras que repetimos ou a sinceridade com que buscamos sua face? Jesus mesmo alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, ele diz: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que são preceitos humanos." Perceba a gravidade dessas palavras. Jesus não estava falando com pessoas que rejeitavam a Deus. Ele estava falando com os religiosos da época, aqueles que conheciam as escrituras de cor, que jejuavam, que oravam em público, que seguiam todas as tradições. Mas algo essencial estava faltando: a verdadeira conexão com o Pai. Eles tinham a forma da religião, mas não a essência da fé. E isso nos leva a uma reflexão dolorosa, mas necessária. Quantos de nós estamos vivendo exatamente assim? Quantos de nós nos sentimos salvos porque fazemos tudo o que nos ensinaram, mas no fundo, no silêncio da nossa alma, não experimentamos a presença viva de Deus? Quantos vivem com medo de admitir que algo está vazio, porque isso significaria questionar tudo aquilo em que sempre acreditaram? A verdade é que a religiosidade sem relacionamento é apenas uma máscara. E essa máscara pode nos enganar por anos, até décadas. Podemos passar a vida inteira frequentando igrejas, cantando hinos, cumprindo obrigações, e ainda assim nunca conhecer verdadeiramente a Cristo. Porque conhecer a Cristo não é saber sobre Ele, é viver com Ele, é permitir que Ele transforme cada área da nossa vida, não apenas aos domingos, mas todos os dias. O apóstolo Paulo enfrentou essa mesma questão no primeiro século. Ele escreveu aos Gálatas, advertindo sobre aqueles que tentavam adicionar regras e tradições humanas ao evangelho puro e simples. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz: "Admira-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Outro evangelho." Isso significa que é possível seguir algo que parece cristão, que usa palavras cristãs, que acontece em ambientes cristãos, mas que não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É uma versão diluída, modificada, adaptada para agradar tradições humanas, em vez de glorificar a Deus. E milhões estão seguindo essa versão sem perceber. Então, como identificar se estamos vivendo nessa ilusão? O primeiro sinal é quando a nossa fé se torna mais sobre obrigações do que sobre amor. Quando vamos à igreja porque sentimos que devemos, não porque desejamos. Quando oramos porque é um hábito, não porque ansiamos pela presença de Deus. Quando lemos a Bíblia por dever, não por fome espiritual. Quando servimos para sermos vistos, não para abençoar.
O segundo sinal é quando nos sentimos espiritualmente satisfeitos apenas por cumprir rituais. Acendemos uma vela, fazemos uma oração rápida, participamos de um culto e pronto. Sentimos que fizemos a nossa parte. Mas e a transformação? E o fruto do Espírito que deveria estar crescendo em nós? E a santidade que deveríamos buscar diariamente? Onde está a renúncia, o quebrantamento, a entrega verdadeira? Jesus deixou claro em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Essas são algumas das palavras mais assustadoras de toda a Bíblia. Pessoas que achavam que estavam servindo a Deus, que até realizaram obras em seu nome, ouvindo de Jesus. Nunca os conheci. Não é sobre o que fazemos externamente. É sobre quem realmente somos por dentro. É sobre se Cristo nos conhece, se temos um relacionamento real com Ele. E aqui está o ponto central dessa ilusão. Ela nos faz acreditar que estamos bem com Deus, quando, na verdade, estamos apenas bem com a religião. E religião não salva ninguém, tradição não salva ninguém, frequência na igreja não salva ninguém. O que nos salva é Jesus Cristo, e somente Ele, quando permitimos que Ele seja realmente o Senhor da nossa vida, não apenas um nome que mencionamos aos domingos. Se você está assistindo até aqui e algo dentro de você está incomodado, isso é bom. Significa que o Espírito Santo está trabalhando. Significa que você está disposto a enxergar além das aparências. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal agora, ative o sininho, porque vamos continuar revelando verdades que podem transformar completamente a sua jornada espiritual. A ilusão que estamos desvendando hoje tem raízes profundas na história da igreja. E para entendermos como chegamos até aqui, precisamos olhar para trás e reconhecer um fato desconfortável. Ao longo dos séculos, muitas práticas que consideramos essenciais à fé cristã não vieram diretamente dos ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos. Elas foram sendo adicionadas, camada por camada, até que se tornaram parte inseparável da nossa experiência religiosa. No início, a igreja era simples. Os primeiros cristãos se reuniam em casas, partilhavam o pão, oravam juntos, estudavam os ensinamentos dos apóstolos. Não havia hierarquias complexas, rituais elaborados ou dogmas que exigissem anos de estudo teológico para serem compreendidos. A fé era viva, pessoal, transformadora. Era sobre seguir a Jesus no dia a dia, amar ao próximo, viver em comunidade. Mas algo começou a mudar quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV. A fé que antes era perseguida agora era abraçada pelo poder político. E com isso vieram adaptações, concessões, misturas. Elementos de outras religiões foram incorporados para facilitar a conversão de pagãos. Datas de festivais antigos foram cristianizadas. Práticas que nunca existiram nos tempos apostólicos começaram a ser introduzidas como se fossem mandamentos divinos. E ao longo dos séculos, a distância entre o Evangelho puro de Cristo e a religião institucionalizada só aumentou. Tradições humanas ganharam o mesmo peso, ou até mais peso, do que as Escrituras sagradas. A salvação, que sempre foi pela graça mediante a fé, começou a ser condicionada a obras, a rituais, a obediências a regras criadas por homens. Jesus alertou severamente contra isso. Em Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 8, ele confrontou os fariseus dizendo:
Isaías profetizou acertadamente a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Negligenciar os mandamentos de Deus para se apegar às tradições dos homens. Essa é a essência da ilusão, e ela continua viva hoje. Quantas vezes ouvimos alguém dizer que determinada prática é obrigatória, porque sempre foi feita assim, porque a tradição manda, porque os antigos faziam? Mas quando perguntamos, onde está isso na Bíblia? Muitas vezes não há resposta, ou a resposta é vaga, baseada em interpretações distorcidas ou em versículos tirados do contexto. E o problema não é apenas seguir tradições. Tradições podem ser belas, significativas, úteis. O problema é quando elas substituem a verdade, quando elas se tornam mais importantes do que a palavra de Deus. Quando passamos a acreditar que sem elas não podemos agradar a Deus, quando, na verdade, Deus nunca as pediu. Pense, por exemplo, em quantas pessoas vivem aprisionadas pelo medo. Medo de não fazer tudo certo, medo de não cumprir todas as exigências religiosas, medo de decepcionar a igreja, o pastor, a família. E nesse medo, elas perdem a liberdade que Cristo veio nos dar. Porque em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo declara: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Liberdade. Essa é a promessa do Evangelho. Mas como podemos ser livres se estamos presos a rituais que nos foram impostos? Como podemos descansar na graça se estamos constantemente tentando ganhar a aprovação de Deus através de obras religiosas? A verdade é que não podemos. E por isso tantos cristãos vivem exaustos, frustrados, sentindo que nunca são bons o suficiente. Mas a boa notícia é que Jesus não nos chama para uma vida de obrigações religiosas. Ele nos chama para um relacionamento. Em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida plena. Não uma vida de ritual vazio, mas uma vida abundante, cheia de propósito, de intimidade com Deus, de transformação real. E aqui está outra parte crucial da ilusão. Ela nos faz acreditar que seguir a Cristo é difícil, pesado, cheio de proibições. Mas Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Então, por que tantos cristãos vivem sobrecarregados? Porque eles não estão carregando o jugo de Jesus. Estão carregando o jugo das tradições, das expectativas humanas, das exigências religiosas que nunca vieram de Deus. E esse jugo é pesado, impossível de carregar por muito tempo sem exaustão espiritual. A solução não é abandonar a fé. A solução é voltar ao essencial. Voltar a Jesus, voltar à palavra, voltar ao evangelho puro, sem acréscimos, sem distorções. Isso exige coragem, porque significa questionar coisas que sempre aceitamos. Significa possivelmente ser incompreendido por pessoas que amamos. Significa escolher a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Mas vale a pena. Porque quando removemos as camadas de tradição humana e finalmente enxergamos Jesus como ele realmente é, tudo muda. A fé deixa de ser um fardo e se torna uma alegria. A salvação deixa de ser uma incerteza e se torna uma certeza baseada na promessa de Deus.
E a vida cristã deixa de ser uma performance religiosa e se torna uma jornada íntima com o Criador do universo. O apóstolo João escreveu em sua primeira carta, capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os mandamentos de Deus não são pesados, eles são simples. Amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. É disso que se trata, não de listas intermináveis de regras, não de rituais complicados, não de performances religiosas para impressionar pessoas, mas de amor genuíno, de fé verdadeira, de um coração transformado pela graça. Então, se você está percebendo que tem vivido sob o peso de uma religiosidade que não liberta, saiba que não é assim que Deus planejou. Ele não quer que você viva na ilusão. Ele quer que você conheça a verdade. E a verdade, como Jesus prometeu em João capítulo 8, versículo 32, é capaz de libertar. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora que compreendemos as raízes históricas dessa ilusão e reconhecemos como ela se manifesta através de tradições que substituem a verdade, precisamos dar o passo mais importante: aprender a discernir entre o que é autêntico e o que é apenas aparência. Porque a ilusão só tem poder enquanto não a enxergamos. No momento em que a luz da verdade brilha sobre ela, seu poder se desfaz. A primeira chave para o discernimento é voltar às Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Não estou dizendo que não devemos ouvir pastores, ler livros cristãos ou aprender com a tradição da igreja. Mas tudo isso precisa ser filtrado pela palavra de Deus. Em Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11, vemos o exemplo dos bereanos, que eram considerados mais nobres porque examinavam as Escrituras todos os dias para conferir se o que Paulo ensinava era verdade. Se até os ensinamentos de Paulo, um apóstolo escolhido por Jesus, precisavam ser confrontados com as Escrituras, quanto mais as tradições e doutrinas que herdamos ao longo dos séculos. Nada pode estar acima da palavra de Deus. Nenhuma tradição, nenhuma autoridade religiosa, nenhuma experiência pessoal. A Bíblia é a nossa bússola, e quando nos afastamos dela, inevitavelmente nos perdemos. Mas aqui está um problema sério. Muitos cristãos não conhecem realmente a Bíblia. Eles conhecem versículos isolados, histórias famosas, promessas que foram transformadas em adesivos de carro, mas não conhecem o contexto, não entendem a mensagem completa, não estudam profundamente. E essa ignorância bíblica é terreno fértil para que a ilusão continue prosperando. Jesus advertiu sobre isso quando foi tentado pelo diabo no deserto. Satanás usou as Escrituras de forma distorcida, tirando versículos do contexto para tentar enganar o próprio Filho de Deus. E Jesus respondeu: também com as Escrituras, mas usadas corretamente. Isso nos ensina que não basta conhecer a Bíblia superficialmente. Precisamos conhecê-la profundamente, contextualmente, com reverência e desejo genuíno de entender a vontade de Deus. A segunda chave para o discernimento é avaliar os frutos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Frutos não mentem. Podemos ter a aparência de espiritualidade, podemos usar as palavras certas, estar nos lugares certos, fazer as coisas certas externamente.
mas os frutos revelam a verdade. Se a nossa fé não está produzindo amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então algo está errado. Se estamos cada vez mais críticos, amargurados, cheios de medo ou orgulho espiritual, precisamos parar e questionar. Muitas vezes, a ilusão religiosa produz frutos que parecem bons na superfície, mas são motivados por razões erradas. Alguém pode ser generoso para ser elogiado, pode servir na igreja para ganhar reconhecimento, pode jejuar para parecer mais santo, pode orar em público para impressionar. Esses são frutos falsos, porque não nascem do amor a Deus, mas do amor à aprovação humana. E Jesus foi muito duro com esse tipo de religiosidade. Em Mateus, capítulo 6, versículos 1 e 2, ele disse: "Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa." A hipocrisia religiosa é um dos maiores perigos espirituais, porque ela nos engana, ela nos faz acreditar que somos espirituais quando, na verdade, somos apenas orgulhosos. Ela nos afasta de Deus enquanto nos dá a sensação de que estamos perto dele. E o pior é que podemos enganar as pessoas ao nosso redor, podemos até enganar a nós mesmos, mas nunca enganaremos a Deus. A terceira chave para o discernimento é buscar uma intimidade real com Deus. Não apenas conhecimento sobre Deus, mas conhecimento de Deus. Há uma diferença enorme entre saber coisas a respeito de alguém e realmente conhecer essa pessoa. E muitos cristãos passam a vida inteira sabendo sobre Deus sem nunca conhecê-lo verdadeiramente. Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, Deus declara algo surpreendente: "Pois o que eu desejo é misericórdia, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus em vez de holocaustos." Deus não está interessado primariamente nos nossos rituais religiosos. Ele está interessado no nosso coração. Ele quer ser conhecido por nós. Ele quer relacionamento, não religião. E como desenvolvemos essa intimidade? Através da oração verdadeira, não apenas repetição de palavras decoradas. Através da leitura da Bíblia com fome espiritual, não apenas cumprimento de dever. Através da adoração genuína que vem de um coração grato, não de uma obrigação dominical. Através de uma vida de obediência motivada pelo amor, não pelo medo de castigo. Quando começamos a conhecer a Deus dessa forma, tudo muda, porque não precisamos mais de alguém nos dizendo o tempo todo o que fazer. O Espírito Santo nos guia. Não vivemos mais sob peso de culpa constante. Descansamos na graça. Não buscamos mais a aprovação das pessoas. Encontramos nossa identidade em Cristo. O apóstolo Paulo, que antes de conhecer Jesus era o religioso mais zeloso que poderia existir, escreveu em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9 palavras transformadoras: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé." Paulo estava dizendo que toda a sua religiosidade, todo o seu conhecimento teológico, todas as suas obras não valiam nada comparadas com conhecer a Cristo. E ele trocou tudo isso pela justiça que vem pela fé, não pelas obras. Essa é a essência do Evangelho verdadeiro. Não somos salvos pelo que fazemos, mas por quem Cristo é e pelo que Ele fez por nós.
A ilusão que milhões vivem é exatamente o oposto disso. É acreditar que nossa salvação depende do nosso esforço religioso. É pensar que precisamos merecer o amor de Deus. É carregar o peso de tentar ser bom o suficiente. Mas a verdade libertadora é que nunca seremos bons o suficiente. E não precisamos ser, porque Jesus já foi. Ele já pagou o preço. Ele já conquistou a vitória. E tudo o que precisamos fazer é crer, confiar, descansar nessa obra completa. Quando entendemos isso de verdade, a religiosidade perde seu poder sobre nós. Não servimos mais a Deus por medo ou obrigação, mas por amor e gratidão. Não obedecemos para ganhar salvação, mas porque já fomos salvos. Não buscamos ser aceitos, mas vivemos na certeza de que já somos aceitos em Cristo. Essa é a liberdade que o Evangelho traz, e essa liberdade destrói a ilusão. Porque quando experimentamos a graça verdadeira, nunca mais nos contentamos com substitutos religiosos. Quando provamos da presença real de Deus, nunca mais nos satisfazemos com rituais vazios. Quando conhecemos o amor incondicional do Pai, nunca mais vivemos escravizados pelo medo da rejeição. Chegamos ao final dessa jornada de revelação e espero que algo dentro de você tenha sido tocado. Espero que você não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Porque a verdade, quando realmente a abraçamos, sempre nos transforma. A ilusão que milhões de cristãos vivem é real, é perigosa, mas não precisa ser permanente. Você pode acordar dela hoje. Pode escolher, neste exato momento, deixar de lado tudo aquilo que não vem de Deus e abraçar o Evangelho simples e puro de Jesus Cristo. Pode escolher viver em liberdade, não em escravidão religiosa. Pode escolher conhecer a Deus de verdade, não apenas saber sobre Ele. E essa escolha começa com humildade. Com reconhecer que talvez tenhamos estado errados em algumas coisas, com abrir o coração para que o Espírito Santo nos mostre onde precisamos mudar, com voltar às Escrituras com fome genuína de verdade, não apenas para confirmar aquilo que já acreditamos. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração por ter dedicado esse tempo para ouvir essa mensagem. Sei que não foi fácil. Sei que talvez tenha incomodado, mas foi necessário. Se este vídeo tocou você de alguma forma, por favor, se inscreva no canal agora. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. E comente aqui embaixo o que você achou. Compartilhe sua reflexão, sua experiência. Continue assistindo aos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela. Temos muito mais verdades reveladoras para compartilhar com você. Que Deus abençoe sua jornada espiritual e que você encontre nele tudo aquilo que seu coração tanto busca. Um forte abraço e até o próximo vídeo.